12 anos na área do direito empresarial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o direito empresarial, para a gente entender, inclusive também comentando sobre os impactos da pandemia, o que a gente pode esperar para este ano de 2021. Doutor William, satisfação recebê-lo aqui. Obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Bom dia. Obrigado, Roberto. Obrigado e bom dia aos ouvintes da CBN. E o que é uma empresa familiar? Vamos começar assim para clarear para o ouvinte. Muito bem. Uma empresa familiar nada mais é que uma empresa cujo controle da gestão e o controle patrimonial se concentra nas mãos de uma família ou talvez até duas famílias, no caso uma empresa multifamiliar. Então essa é a principal característica de uma empresa familiar, ter o controle de gestão e propriedade concentrado numa família. E a possibilidade de sucesso? Vamos falar um pouquinho sobre essa relação de uma empresa familiar com uma empresa que não é familiar. Claro. Uma empresa familiar ela tem inúmeras oportunidades e muitos também desafios, algumas dificuldades. O que facilita bastante ela alcançar um sucesso é deixar muito bem claro os papéis. Uma tríade já muito tempo estudada, que é da propriedade, da empresa enquanto negócio e a família. Esses três aspectos se interrelacionam. Daí podem surgir conflitos ou daí podem surgir inúmeras oportunidades. O que nós fazemos, e buscamos conscientizar a família empresária, é que é necessário, muitas vezes, fazer a correta estrutura patrimonial para que o controle patrimonial não se misture com o controle de gestão da empresa, que são duas coisas absolutamente diferentes. Nós vivemos no Brasil um momento de quebra de paradigmas em que o proprietário da empresa necessariamente precisa ser o gestor. Não, daí vem o conceito de governança corporativa aplicado às empresas familiares. E quais são os principais aspectos tributários em uma empresa familiar? Claro, veja, os aspectos tributários que impactam sobre patrimônio dizem respeito ao ITBI e ao ITCMD. O ITBI, quando você faz uma organização societária, uma reorganização societária, ou até mesmo a constituição de uma holding patrimonial, de uma administradora de bens. Esse é um dos principais tributos que impactam, o ITBI. E também o ITCMD, quando você entra dentro de um aspecto de planejamento sucessório, que é a transferência desse controle patrimonial dessa empresa ou dessa sociedade aos herdeiros, aos sucessores, às pessoas da próxima geração. Obviamente, dentro do aspecto tributário de cada tipo de empresa, os impostos federais, estaduais e até mesmo municipais dizem respeito à operação do negócio. Mas quando nós falamos de sucessão empresarial e reorganização societária, nós temos o ITBI e o ITCMD como os dois principais tributos que impactam numa empresa familiar. E como que o senhor analisa o cenário diante das circunstâncias todas, quando a gente fala sobre empresa familiar ou não, nesse período que estamos vivendo, e o que se espera para 2021? Veja, vários aspectos impactam para 2021 nas empresas familiares. Acho que o grande aprendizado de 2020 para as empresas familiares foi a necessidade de uma melhor estruturação de caixa, uma melhor estruturação na estratégia do seu negócio. Isso se relaciona muito com governança. Aqui em Cascavel, particularmente, falando da nossa micro-região, vamos dizer assim, nós temos uma excelente oportunidade que foi uma recente lei municipal temporária, com vigor para janeiro e fevereiro desse ano, que reduziu a alíquota do ITBI de 2% para 1%, portanto uma redução aí de 50%. Isso acredita-se que vai fomentar muito a economia local e, consequentemente, as empresas familiares que pensam em iniciar um processo de reorganização societária, iniciar um processo de planejamento sucessório, poderão ser muito beneficiadas. Então nós temos esse ambiente macroeconômico, onde nós acreditamos muito fortemente na retomada da economia, e nesse ambiente microeconômico, com essa ótima oportunidade ocasionada aqui pela Lei Municipal 114, Lei Complementar 114 aqui em Cascavel. Aliás, falando um pouquinho mais sobre essa lei, que já está em vigor, é só para contrato de gaveta? Até é uma pergunta aqui do ouvinte, do Ronaldo. Ronaldo diz assim, é só contrato de gaveta, doutor? Não, veja,
a lei teve uma finalidade de regularização de imóveis. Né? Se fala que aqui, especificamente em Cascavel, tem mais de 10 mil imóveis em situação irregular e que podem se beneficiar igualmente dessa lei. O que nós estamos percebendo é uma oportunidade para a família empresária também, como eu disse, regularizar a sua parte patrimonial dentro de um contexto societário e sucessório. Portanto, aqueles imóveis chamados contratos de gaveta, que ainda não foram regularizados, e ambos os aspectos podem ser aproveitados com os benefícios dessa lei. Sobre a empresa familiar, a gente volta um pouquinho a falar sobre isso, gostaria que o senhor comentasse e reforçasse essa questão do aspecto de sucessão. Perfeito. Existem, Roberto, dois tipos de sucessão. A sucessão patrimonial, que diz respeito às questões de herança, aos herdeiros, cônjuges envolvidos nesta empresa familiar, e a sucessão empresarial, propriamente dita, dentro dos aspectos de gestão. Cada um desses vieses tem a correta metodologia de abordagem. No aspecto patrimonial, você tem inter-relação com o direito tributário, com a relação com o direito de sucessões, e vai se trabalhar aspectos como doação em vida, herança, esse tipo de situação. Na sucessão empresarial, nós temos os aspectos de governança corporativa que nós podemos transportar, com os bons exemplos de empresas multinacionais, empresas centenárias que emprestam esses bons conceitos de governança corporativa, essas boas práticas de governança corporativa para a nossa realidade brasileira, nossa realidade local, paranaense, e levando em consideração todos os aspectos, desde fundação dessas empresas às próximas gerações que estão vindo. Nesse contexto do aspecto sucessório, nós temos que considerar que é muito importante existir um despertar do empresário em pensar que a sucessão não é só naquele momento mais emergencial e crítico, na falta de um patriarca, na morte de uma pessoa. Não, a sucessão, tanto patrimonial quanto empresarial, precisa ser planejada muito tempo antes, até porque isso valoriza muito a empresa, cria critérios de continuidade do negócio, podendo fazer até como uma empresa ou parte dela se perdurar de geração em geração. Alguns ouvintes interagindo conosco, você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp 991 37 7533. O Vilmar faz uma pergunta. Gostaria de saber do doutor se ele tem números. Empresas familiares, elas têm aumentado nos últimos anos ou não? Sim. Historicamente, mais de 90% das empresas no mundo são empresas familiares. Então, este critério ele se perdura por muito tempo. Uma empresa ela sempre vai nascer dentro de um aspecto familiar e ela vai evoluir, e ao tempo que ela começa a ser vendida em processos de fusões e aquisições, ela passa a fazer parte, por exemplo, de grupos de investimento, fundos de investimento que adquirem essas empresas familiares. Nós temos clientes, por exemplo, com empresas familiares com mais de 40 anos de fundação e que agora estão dentro de um processo de preparação para a venda do seu negócio. Esse é um dos caminhos da empresa familiar. O que a gente defende é a continuidade da empresa familiar também através desses processos de reorganização societária, de reorganização sucessória. Uma observação aqui do Leandro, e a gente até de repente pode sair um pouquinho do protocolo, mas é importante, o Leandro interagindo conosco, muito obrigado. Ele diz o seguinte: o doutor pode falar também sobre conflitos? O doutor até já falava alguma coisa a respeito, e busca-se alternativas, e de repente pega até um gestor de fora para buscar ali o equilíbrio, mas ele coloca aqui, às vezes, conflitos, noras, genros, claro, grandes negócios. Se o doutor tem se deparado com essas situações e qual seria a saída? É uma pergunta aqui do Leandro. Legal. Obrigado, Leandro, pela tua pergunta, ela é muito importante. Veja, dentro de uma empresa familiar, Roberto, existem aspectos que transcendem a questão do direito, existem aspectos que transcendem as questões das relações meramente profissionais. Nesta tríade entre propriedade, negócio e família, que, como eu disse no início, surgem esses conflitos, a gente sugere a aplicação de um método que vai colocar os papéis da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio.
Através dessas 3 palavras, que não se relacionam propriamente com o direito, mas no aspecto mais comportamental humano, nós temos condições de identificar a origem desses conflitos, se são conflitos familiares, se são conflitos no processo de gestão da empresa, se é um conflito interpessoal de um com outro membro familiar, e auxiliar a família empresária, auxiliar o empresário a resolver esses conflitos. Tudo parte de um método e de uma percepção. Entrando um pouquinho até mais a fundo e tecnicamente explicando para o ouvinte, a gente faz uma identificação que a gente chama mapeamento de interesses, conversando com as pessoas, ouvindo e entendendo para poder atender esse melhor anseio, esse melhor interesse, seja do patriarca, seja do herdeiro. Há muitos paradigmas a serem quebrados. A de que o herdeiro naturalmente é o sucessor. O herdeiro pode ser o herdeiro patrimonial, mas o sucessor pode ser um sucessor de fora da família que compreende muito bem esse negócio e que se identifica muito bem com esse negócio, deixando espaço, inclusive, para os membros familiares em fazer outras atividades, empreender em outros negócios, desenvolver uma outra carreira, sem que isso perca ou atinja a sua propriedade. Ok, o Vitor também interagindo conosco, 10 horas e 23 minutos, estamos conversando com o Dr. William Júlio de Oliveira, advogado, consultor e professor, com experiência de 12 anos na área de direito empresarial. E o Vitor faz aqui uma observação, ele diz o seguinte, que muitas vezes as empresas elas tendem a ter um sucesso maior com as pessoas mais experientes, com os pais. Às vezes os pais morrem, os filhos tocam os negócios, alguns não avançam como deveriam. E ao contrário também, gostaria que o doutor comentasse sobre isso, às vezes os filhos com novas tecnologias, com novas visões também podem dar um salto nos negócios. Gostaria que o doutor fizesse essa relação de negócios que muitas vezes não evoluem depois que perde a liderança com o falecimento do pai ou de alguém mais velho na família. Isso acontece, é isso, doutor? Claro, a pergunta está dentro do contexto que nós havíamos falado aqui. A sucessão empresarial é algo que precisa ser pensado antes que ela seja necessária. Esse é o momento ideal. Quando que é necessário o fazer? Antes que seja necessário. Então, no momento de um falecimento de um patriarca, é um momento muito difícil, é um momento de luto. Esse não é o momento para se pensar na gestão de uma empresa, na continuidade do negócio, nas novas estratégias, mercados e clientes. Muito tempo antes. E o primeiro passo é a estruturação da propriedade. É deixar muito claro o que pertence em vida, o que pode ser antecipado em vida, quais ferramentas aplicáveis, se é um testamento, se é uma holding, se é uma administradora de bens, se é uma doação, se é um fundo exclusivo em estruturas maiores. O que a gente defende é que a gestão da empresa não pode sofrer por um conflito, seja ele de sucessão, ou seja ele de divergência de opiniões. Evidentemente que quando há um projeto de continuidade do negócio, seja ele por uma venda futura ou para perpetuação disso para as futuras gerações, isso tudo fica muito mais claro, através de indicadores, através de meta, através de identificação do perfil adequado desse herdeiro sucessor para o negócio e assim por diante. E muitas vezes as pessoas se acomodam e aí naquele momento a pessoa às vezes fica sem rumo, né? A direção da empresa fica ali um pouco confusa, né, doutor? Claro, evidente, né? Hoje as relações empresariais são muito complexas, né? Veja, como você citou aí a pandemia, esse exemplo mexeu muito com os mercados. Eu disse aqui de uma lição das empresas em cuidar melhor do caixa para fazer frente a novos investimentos e aproveitar aí de algumas oportunidades. É lógico que para que esse herdeiro seja bem recebido pela gestão, até porque existem outros principais públicos, como executivos, diretores, gerentes, líderes de áreas em cada uma dessas setores dessas empresas, e havendo uma identificação com esse herdeiro sucessor. Se esse herdeiro for seguir esses passos, ser o sucessor natural. Há diversos conflitos sistêmicos que ocorrem, Roberto. Número 1, por exemplo, imaginar que o herdeiro mais velho é o sucessor natural. Não, pode ser que um herdeiro mais novo, homem ou mulher, enfim, se adeque melhor àquela necessidade da empresa naquele momento. Como eu disse, o nosso trabalho é
pensar muito na estrutura patrimonial disso para que este aspecto não seja um problema, né, no momento de dificuldade. E no segundo passo, a governança corporativa. Emprestar às empresas familiares as boas práticas de governança que antecipam vários desses problemas, resolvem vários desses conflitos de maneira antecipada para que a gestão da empresa continue, a propriedade aumente e todos possam viver aí dentro de uma boa harmonia com resultados. Importantes observações. Doutor William, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado aqui pela CBN, obrigado, Roberto, pelo convite. Conversamos com o William Júlio de Oliveira, advogado, consultor e professor, com ampla experiência na área do direito empresarial. Agora, 11h27, intervalo, já voltamos.